Então, meu povo, vamos nessa. Chegou a hora da aula. Ela pode ser gravada, mas ela não é fria. Você pode falar comigo, mandar todas as dúvidas. Sim, todas as dúvidas, tá? Não existe aqui pergunta besta. A única bobagem é não perguntar. A gente vai aprender com leveza, com garra, porque ninguém aqui está sozinho. Bora começar? Que a sua aprovação, ela é de direito. A gente vai fazer uma questão que eu acho que você sabe qual é a resposta, mas a gente vai começar fazendo do jeito que é para ser feito na hora da prova. A gente lê as alternativas para depois ler o enunciado. Combinado? Às vezes a resposta, a pergunta, melhor dizendo, eu digo que ela tem vida própria. Sem você precisar ler o enunciado, você já pode responder. Então, aquela questão que faz você ganhar tempo, que é a coisa mais importante na hora da prova. Para começar aqui, vamos pegar aqui a questão. Olha só, como eu falei, vamos começar lendo as alternativas. Caso você fosse dispensado por justa causa em razão da ofensa física praticada contra Guilherme, que tese você, contratado por Pedro, advogaria em favor dele para tentar reverter a modalidade de dispensa? Justifique. Se a questão não tem vida própria, eu preciso ler o enunciado para respondê-la. Letra B. Se a empresa tivesse rompido o contrato de Pedro e este não retornasse à sede do ex-empregador na data designada para receber seus direitos, que medida judicial você, contratado como advogado da empresa, adotaria? Essa questão tem vida própria. Por que eu digo que ela tem vida própria? Vamos ler de novo a pergunta. Se a empresa tivesse rompido o contrato de Pedro e este não retornasse à sede da empresa para receber seus direitos, a situação já está aqui completa. Uma empresa demitiu um funcionário e esse funcionário não apareceu para receber o que era devido, o que era de direito. E aí, nesse caso, que medida judicial você, contratado como advogado da empresa, adotaria? Essa é uma situação típica daquela questão que faz você ganhar tempo. Não precisa do enunciado. E aí é o tema da nossa aula, do nosso encontro, que é a medida judicial, quando a empresa quer pagar, quer entregar, quer devolver algo que não é dela, e o empregado simplesmente não comparece, a medida que a gente tem a tomar judicialmente é ação de consignação em pagamento. E aí é simples, vai no índice remissivo, rapidamente você encontra o tema ação de consignação em pagamento, busca os artigos, lembrando que você vai responder com o maior número de artigos possível, não um só, mas vários, porque isso para evitar que ela coloque um e você não tenha colocado na sua resposta. Então, a gente dá uma gordura de artigos, quando for possível, é claro. E no caso de ação de consignação, é possível. Por quê? Se eu pegar o índice com você, eu coloquei na questão, eu colei, na verdade, para a gente ver como estaria na sua CLT, né? O tema dessa peça, dessa medida judicial. Olha só, ação em consignação em pagamento. O que você tem que deixar destacado? A previsão legal dos artigos 539 a 549 do CPC e os artigos do Código Civil 534 e a 334 a 345. O que acontece? O principal artigo coração do CPC é o 539. Mas é claro, e o Código Civil tem outras hipóteses. Mas aqui no seu índice, aqui ele colocou 1, 2, 3, 4, 5, 6 possibilidades, 6 hipóteses. Isso para você olhar nesse espelho, perdão. Isso para você olhar nesse índice. Entretanto, você pode abrir os artigos, mas a gente está estudando a questão. Então, o que é o ideal? Que você verifique qual é a questão, qual é a situação da questão, que nesse caso ele não apareceu, ou seja, ele é ausente. Então, ele se encaixaria no 335
item 3 do Código Civil. Mas você não coloca apenas isso, porque esse ausente pode ser ausente porque ele está em um lugar incerto, difícil acesso, enfim, não foi receber por alguma razão. Então, pode ser que a banca coloque esse, mas pode ser que ela bote o 539 sozinho. Então, o que a gente faz para não ter erro? Qual é a medida que cabe? Ação de consignação em pagamento. Com qual fundamento? Vocês vão colocar, você vai colocar todos os artigos 539 a 549 do Código de Processo Civil, todos do Código Civil, as duas famílias, e coloca sozinho o 335, o item 3 do Código Civil. Assim, a gente vai evitar correr riscos. Colocar um só não faz sentido. O próprio índice te dá várias possibilidades. Outra coisa, a questão, vou voltar de novo, compartilhar aqui a tela da questão. Ela dizia que ele não apareceu, ele não retornou. Então, a gente vai escrever, preste atenção a isso, para gabaritar. Você vai colocar o nome da medida e o motivo dessa medida. Você vai colocar, aqui a hipótese nesse caso, que ele não apareceu, por ele não ter comparecido, e a empresa, ela tem o objetivo de pagar, ela quer se livrar daquela obrigação. Você vai dizer ação de consignação em pagamento. E aí tem o objetivo, ó, extinção da obrigação. A empresa quer, aqui no índice emissivo deixa destacado, o objetivo. A empresa quer ficar livre daquilo, para depois não correr risco de dizer não pagou, no prazo vai pagar com multa, nananina. Ok? Então, qual é o seu papel agora? Qual é o seu objetivo de estudo? Pegar os artigos do Código Civil, do Código de Processo Civil, que estão elencados como hipótese de cabimento da ação de consignação e pagamento e ler todas as possibilidades. Para quê? Para se familiarizar com esse tema e com essas hipóteses. Caso você tenha alguma dúvida na leitura desses artigos, você fala com a gente, que a gente vai resolver. Combinado? Vamos ver outra questão também de segunda fase, para a gente. Ó, a resposta, perdão. A resposta dessa questão, ação de consignação em pagamento para ofertar as verbas devidas. Foi como a banca colocou. Você pode colocar dessa forma, mas eu sugiro usar as palavras da própria pergunta. Já que ele não apareceu para receber, você tem que entrar com a ação de consignação em pagamento para pedir a obrigação, a extinção da obrigação, que é o objetivo. Ele colocou só o 539 do CPC. Não coloque só um. A banca pode fazer isso. Você não sabe qual que ele vai colocar? Ok? Vamos ver outra questão. Mesma coisa. A gente não lê o enunciado primeiro. A gente lê as alternativas para ver se alguma delas tem vida própria. Letra A. Se você fosse consultado como advogado da sociedade empresária, cujo desejo é dispensar Rosalina por justa causa, como enquadraria a conduta na CLT? Eu tenho que ler o enunciado, não tenho como saber. Se Rosalina fosse dispensada por justa causa e não comparecesse à empresa no prazo legal para receber o saldo de salário devido, que medida judicial, mais uma vez, você adotaria na defesa dos interesses do ex-empregador? De novo, ele quer pagar, mas o trabalhador não compareceu à empresa. A gente acabou de fazer. Essa questão que a gente fez há pouco foi do exame 30, 2019. Quando foi 2021, no exame 33, ela fez a mesma pergunta. A letra A se trata de falta grave, não é o tema do nosso estudo hoje. Eu vou meter somente a letra B, ok? Aí a gente já viu, é a mesma resposta. Ação de consignação em pagamento, já que ela não compareceu à empresa, e é a medida que cabe para extinguir a obrigação. Você vai usar as palavras que estão no enunciado e que está no seu índice. Olha a resposta. Ajuizar ação de consignação em pagamento. Aí aqui ele colocou só isso, mas você não vai colocar só isso. Você vai colocar que ela não compareceu à empresa, neste caso, é uma das hipóteses, né, por não comparecimento, e você vai colocar o artigo
539 a cabeça, todos aqueles outros, mas ela colocou o 335, item 1 do Código Civil. Poderia ter colocado só o 335, item 1 do Código Civil. Quem colocou só 539 ia dançar. Quem colocou só o 335 e ela coloca só o 539, não pontuaria. Então, não vamos correr riscos e vamos sempre colocar o nome da medida, o seu cabimento, no caso a hipótese que se encaixa ao caso, e vários dispositivos. A família, 539 a 549, e a cabeça dessa família, 539. Coloca também os artigos do Código Civil e verifica qual da situação se encaixaria numa das hipóteses do Código Civil e coloca também separadinho. Isso para quê? Para não correr riscos e gabaritar. A gente encerra aqui esse bloco dessa questão de ação de consignação e pagamento para a gente começar outro já já. Fica aí.